Uma mãe do Novo México sai para trabalhar em uma quinta-feira normal, mas ela nunca chega a entrar. Todas as coisas dela estão aqui na casa, mas ela não está aqui e não é do feitio dela não ligar para casa para dar notícias e deixar a bolsa e o celular para trás. Ela desaparece, deixando para trás o carro, as chaves, os remédios e os dois celulares. Por vários motivos, não acho que ela foi embora por conta própria. Meses depois, os restos mortais dela são encontrados em uma área federal isolada, onde uma investigadora particular descobre um verdadeiro tesouro de evidências só depois que a cena oficial do crime é encerrada. Todos ficaram surpresos ao começarem a encontrar o que encontraram. Em pouco tempo, o trabalho dela vira o foco da investigação. Algo estava acontecendo e nós simplesmente não tínhamos conhecimento disso. Este é o Scandal, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. O Laboratório Nacional de Los Alamos, no Novo México, guarda algumas das informações mais restritas dos Estados Unidos, segredos nucleares confidenciais aos quais apenas pessoas com o mais alto nível de autorização de segurança têm acesso. Pelo que foi divulgado, Melissa Casillas não tinha acesso a essas informações. Na verdade, ela já havia tido sua autorização de segurança rebaixada. E ainda assim, as teorias da conspiração continuam circulando, e talvez com razão. Pois quando Melissa Casillas foi de carro até o laboratório em 26 de junho de 2025, ela não foi trabalhar. Em vez disso, ela desapareceu. Meses se passaram sem respostas até que seus restos mortais foram encontrados em terras federais. Foi então que as teorias da conspiração ganharam força. Como Melissa chegou sozinha àquela propriedade isolada? Por que ambos os celulares dela foram completamente apagados e passaram por uma redefinição completa de fábrica? Como isso é possível? Detetives experientes deixaram passar muitas evidências cruciais na cena. Qual a causa da morte dela? E, acima de tudo, a morte de Melissa está relacionada aos desaparecimentos de outros cientistas de destaque? Algo estava acontecendo e nós simplesmente não tínhamos acesso a isso. A apenas 56 quilômetros a noroeste de Santa Fé, no Novo México, fica o Laboratório Nacional de Los Alamos. Fundado em 1943, o laboratório fica no topo do Planalto Pajarito, isolado de qualquer rua movimentada da cidade ou áreas de grande tráfego. Na verdade, Robert Oppenheimer escolheu esse local especificamente por seu isolamento, lá no início dos anos 1940, como o lugar perfeito para desenvolver o Projeto Manhattan. Desde então, o Laboratório Nacional de Los Alamos, ou LANL para abreviar, tem sido o lar de alguns dos segredos mais importantes da história americana, muitos dos quais são tão ultra-secretos que nós, o público, nem sequer sabemos sobre eles. O Novo México, de modo geral, tem essa reputação. Desde a criação da bomba atômica até o incidente de Roswell em 1947, que deu início às teorias da conspiração sobre alienígenas. Quero dizer, até mesmo quando estou analisando os arquivos de OVNIs, você vê, Los Alamos é mencionado várias vezes. Porque eu diria que nos anos 1940, nos anos 1950, muitos dos avistamentos vinham da região de Los Alamos, Albuquerque, Novo México, e eles não estavam sendo vistos apenas por civis. Eles estavam sendo vistos por pessoas que trabalhavam em Los Alamos, que tinham, sabe, um histórico impressionante nesse tipo de coisa, uma educação incrível, sabe? Eles trabalhavam na Força Aérea, eles trabalhavam no Departamento de Defesa. Então eu diria que sim, este é um lugar muito conhecido e respeitado, que guarda muitos segredos do governo. E isso levanta uma grande questão. Será que tem algo que eles não estão nos contando? Será que pode haver segredos escondidos no caso de Melissa Casillas? Em 2025, Melissa Casillas, de 53 anos, morava em Rancho de Taos, Novo México, com seu marido, Mark, e a filha deles, Sierra. Tanto Melissa quanto Mark trabalhavam no LANL, indo e voltando diariamente de casa para o laboratório em Los Alamos. Para deixar claro, Melissa não era cientista, mas sim assistente administrativa. Aqui está o advogado da família, David Adams. Ela era assistente administrativa no laboratório, não atuava como cientista. A autorização dela era limitada, então não sei exatamente ao que tinha acesso. Segundo Lauren Conlin, repórter da LA Mag, que revelou a história, Melissa havia perdido parte de sua autorização no laboratório. Ela era assistente administrativa em Los Alamos e, segundo relatos, estava tendo alguns problemas no trabalho. Eu não sei quais eram esses problemas, mas algo fez ela perder a autorização em certo momento.
A família dela não descarta nenhuma possibilidade, mas não acho que acreditem que esteja ligado a informações confidenciais, já que ela perdeu sua autorização. Eu acho que pode ser, sabe, uma série de coisas, eu acho. Ela era responsável, sabe, por marcar reuniões, por cuidar da documentação e encaminhá-la às pessoas certas. Porém, a família dela, com quem falei, não sabia muito sobre sua rotina diária. Eu vou dizer, sabe, Melissa era, ou pelo menos parecia ser pelo Facebook dela, uma caçadora apaixonada. Acho que ela e o marido tiveram um canal no YouTube sobre as excursões de caça deles e também um negócio. Eu realmente fiz uma verificação de antecedentes e fiquei perplexa em certo momento com a quantidade de caixas postais, mas pesquisando mais a fundo, parece que ela de novo realmente tinha alguns negócios. Isso vai voltar a aparecer mais tarde, a paixão da Melissa e do Mark pela caça. Mas, nem preciso dizer, não está claro exatamente ao que a Melissa tinha acesso dentro do laboratório. Também não está claro por que a autorização de segurança dela pode ter sido retirada. O que sabemos com certeza é que na quinta-feira, 26 de junho de 2025, Melissa apareceu para trabalhar no laboratório como de costume. Mas, curiosamente, ela não entrou. Segundo o The Guardian, Melissa e Mark foram juntos de carro ao laboratório, como faziam quase diariamente. Por volta das 6h15, Melissa deixou Mark no laboratório e avisou que trabalharia em outra parte do campus naquele dia. Mas em vez de ir para essa área, Melissa deu meia volta e foi para casa dirigindo por mais de 1 hora. A filha dela, Sierra, disse ter visto Melissa por volta das 7h45 daquela manhã. Quando Sierra perguntou à mãe por que estava em casa, Melissa disse que esqueceu o crachá do trabalho. Mas isso não faz muito sentido. Eu também conversei com uma funcionária de Los Alamos. Toda essa história de que Melissa esqueceu o crachá e por isso voltou para casa. Essa funcionária disse: "Eu já esqueci meu crachá várias vezes antes. Você só vai até a segurança e pega um crachá temporário." Então tinha alguma coisa acontecendo que a gente simplesmente não sabia. Antes da 1 da tarde, Melissa vai ao trabalho da Sierra deixar um sanduíche para o almoço da filha. Segundo o The Guardian, Sierra afirmou que Melissa parecia quieta, mas estava normal. Mais tarde, Sierra contou ao Dateline, abre aspas, "Ela pode ter estado um pouco mais quieta, mas ainda assim, nada que me pegasse de surpresa." Pouco mais de 1 hora depois, às 2h18 da tarde, uma amiga da família relatou ter visto Melissa caminhando sozinha pela rodovia estadual 518 do Novo México. Ela seguia para o leste com uma mochila. Após o expediente, Mark aguardou Melissa no laboratório, mas ela não apareceu. Um colega o levou para casa, onde chegou por volta das 5 horas. Quase tudo em casa parecia estar em ordem. O carro de Melissa estava estacionado na garagem. Seus 2 celulares estão dentro de casa, junto com sua bolsa, identidade, carteira e medicação diária. Tudo está onde deveria estar, com uma exceção. Melissa desapareceu. Mark liga para a polícia e relata o sumiço de Melissa. Não conseguimos localizar minha esposa. Não tivemos notícias dela o dia todo no trabalho. Foi de manhã. Foi a última vez que a vi no trabalho. Minha filha a viu por volta da 1 hora. Todas as coisas dela estão aqui, mas ela não está e não costuma sair sem avisar, nem sem bolsa e celular. Ao examinar mais de perto, ambos os celulares da Melissa tinham sido apagados, completamente restaurados para as configurações de fábrica. Parece que o celular dela foi, minha filha disse que parece que foi resetado, mas enfim, então nós procuramos por toda a casa, em toda a nossa propriedade, não conseguimos encontrar ela nem nada e eu não sei o que fazer. O carro dela estava estacionado aqui com as chaves e a casa trancada. Tudo está aqui. Sabe o que quero dizer? Então ela chegou em casa, o carro estava aqui estacionado no quintal, as chaves estão na mesa da cozinha. Qual é o nome dela? Eu sou Melissa Casillas e nós ligamos para o hospital para ver porque, quero dizer, sabe, se não tem ninguém lá dentro, sabe, desse jeito, porque pensamos, bem, talvez se algo tivesse acontecido com ela e tudo dela tivesse ficado aqui, ninguém seria capaz de identificá-la. E tudo o que você disse que ela levou foi o celular? Ela não levou nada e está deixando até o celular aqui, sendo que sempre leva tudo com ela. Minha filha estava tentando rastrear a localização dela e elas sempre se rastreiam, mas o conteúdo do celular dela foi apagado. O que não entendemos é que ela jamais apagaria todas as fotos e informações do celular. Todas essas coisas juntas simplesmente não fazem sentido.
Se Melissa estivesse indo para algum lugar de livre vontade, por que ela deixaria para trás coisas importantes como o RG e a carteira dela, sem falar nos remédios que ela precisava tanto? No começo, foi informado que Melissa, quando saiu, levou o remédio de tireoide, o modelador de cachos e a escova de dentes dela. Eu tomo remédio para tireoide, eu tomo Sintroid. Já falei isso antes. Eu preciso disso para viver. Se eu quiser ter uma vida saudável, eu preciso desse remédio. Então, por que você levaria o remédio se estivesse, sabe, planejando tirar a própria vida? Algo estava acontecendo. Dias viram semanas e ainda não há sinal de Melissa. O marido Mark e a filha Sierra dão entrevista ao Dateline da NBC e afirmam acreditar que Melissa saiu por vontade própria. Mas o restante da família de Melissa, seu pai e irmãos, tem uma reação completamente diferente. O marido dela declarou no Facebook que acredita que ela saiu por vontade própria. E eu meio que acreditei nisso por um momento, pensando: ok, vou respeitar o marido, vou respeitar a família. Mas, enquanto isso, a mãe da Melissa, o pai dela, a irmã e a sobrinha não acreditam que ela saiu por vontade própria. Eles não acham que haveria qualquer motivo no mundo para fazê-la deixar a filha, que era a melhor amiga dela. Melissa amava ser mãe, ela era uma mãe maravilhosa. Enquanto a família discorda sobre o que pode ter ocorrido com Melissa, o público não deixa de relacionar o caso a outros cientistas desaparecidos. 10 cientistas desaparecidos com acesso a informações confidenciais. Isso tem sido notícia nacional há meses. O número agora já passa de 1 dúzia de pessoas, entre desaparecidas ou mortas, todas envolvidas com defesa, pesquisa nuclear e espacial. Em abril, o Comitê de Supervisão da Câmara exigiu oficialmente informações do FBI, querendo saber se existe alguma conexão real entre todos esses casos. Assim, teorias da conspiração se espalharam rápido na internet, desde encobrimentos de OVNIs até espionagem estrangeira e ataques calculados da Rússia ou China. Embora nada disso tenha sido comprovado, ainda surge a pergunta: o desaparecimento de Melissa está ligado aos outros cientistas desaparecidos? É difícil dizer que não, porque há semelhanças. Quero dizer, o próprio estado do Novo México, eu diria, é um grande ponto em comum aqui. E o fato de que, sabe, houve outro funcionário especificamente que desapareceu, ele estava aposentado de Los Alamos, mas desapareceu. Melissa desaparecida, General Neil McCaslin. Quero dizer, ele tinha conexões com o Departamento de Defesa, claro. Ele trabalhou lá, ele desapareceu no Novo México. Quero dizer, eu poderia continuar. É que assim, eu fico meio confusa aqui porque eu ouvi da Polícia Estadual do Novo México na semana passada e isso tem a ver com o McCaslin. Isso foi, eu ouvi na sexta-feira, eles me disseram que atualmente não há nada que comprove que o General McCaslin esteja ligado a qualquer outro cientista desaparecido. E eu fiquei tipo, vocês parecem muito certos disso. Vocês falaram com outras agências. Vocês sabem o que está acontecendo? E eu perguntei especificamente, vocês falaram com agências em Los Angeles, Los Alamos? E tudo o que eles responderam foi, sim, conversamos com outras agências. E no momento não vemos nenhuma conexão. No momento eu não sei, mas eles simplesmente não querem entrar nesse assunto. O advogado da família, David Adams, tem opinião um pouco diferente. Minha opinião, inicialmente, antes de me envolver e ver tantas pessoas envolvidas na lista de cientistas do país ou pessoas que trabalharam em laboratórios, sim, parecia haver uma forte correlação nisso. Muitas pessoas desaparecendo e isso teve um grande impacto nesse caso, porque ela trabalhava para os laboratórios nacionais. Mas depois de me envolver e aprender mais, não suspeito que isso faça parte de uma conspiração maior. Vou dizer que do lado local houve várias ligações sugerindo alguma conspiração local na esfera governamental. E quando eu digo conspiração, você sabe, pessoas que ligaram alegando que outras pessoas foram subornadas em certas situações. E eu não acredito em nada até ver e poder corroborar por mim mesmo. Mas algumas dessas ligações nos levaram a outras pistas, por assim dizer, em termos de investigações que fizemos. Isso me faria querer mergulhar bem fundo em algumas dessas conspirações locais que foram sugeridas. Nossa esperança é que as autoridades conversem com essas pessoas para entendermos se as informações que elas têm são precisas. No fim das contas, será que pode haver uma conspiração maior aqui? Talvez.
Se celulares restaurados para as configurações de fábrica e medicamentos controlados não indicarem algo suspeito, o local onde os restos de Melissa foram achados realmente alimentou teorias da conspiração. No dia 28 de maio, uma pessoa que fazia trilha por uma parte isolada da Floresta Nacional de Carson se depara com uma cena chocante. Na região da McGaffey Ridge, a pessoa encontra restos humanos e, ao lado deles, uma arma de fogo. Além disso, essa área é pouco frequentada e fica bem longe de qualquer rota habitual. Eu perguntei para a pessoa que a encontrou: essa área específica nessas coordenadas é muito movimentada? Não, é um lugar muito, muito remoto. Eu até fiquei arrepiada dizendo isso. Muito desolado, porque a Floresta Nacional Carson tem milhões de acres. É tipo, eu acho que vi, ou quando estava pesquisando, essa floresta nacional é 2 ou 3 vezes o tamanho do estado de Rhode Island. E essa área específica onde ela foi encontrada é remota. Vamos colocar dessa forma. Você pode acessar essa área pela rodovia 518, onde Melissa foi vista pela última vez caminhando. Então, essa área pode ser acessada dessa forma, mas de novo, você tem que ir bem longe. Não é logo na beira da rodovia de jeito nenhum mesmo. Então é desconcertante. O local onde os restos de Melissa foram achados não era uma floresta nacional qualquer, mas sim terras federais. Encontrar o corpo dela e perceber o quão isolada ela estava e como aqueles que foram até lá provavelmente diriam. Seria quase impossível subir até lá sem ter ajuda ou sem levar água ou comida para conseguir chegar, por causa do terreno ser tão difícil e tão isolado. Então, o fato desse terreno acabar sendo terreno federal, sabe, também é algo único por si só. No dia 30 de maio, a Polícia Estadual do Novo México faz o anúncio, escrevendo em um comunicado à imprensa, abre aspas, por meio da coordenação com o escritório do investigador médico, OMI, a pessoa foi identificada positivamente como a desaparecida Melissa Casillas. A causa e a forma da morte ainda são desconhecidas. Os restos mortais passarão por exame antropológico do OMI. Porém, é aqui que tudo toma outro rumo inesperado. No dia 1º de junho, a família de Melissa divulga este comunicado. Ele diz, abre aspas, confirmamos que os restos encontrados em Rio Chiquito são de Melissa. Mais informações serão divulgadas em breve, mas já podemos dizer que ela foi encontrada em uma área já vasculhada antes. É muita coisa para assimilar. Estamos de coração pesado e continuaremos em busca de respostas e de justiça. E isso é uma grande reviravolta. Os restos mortais de Melissa foram encontrados por um caminhante qualquer em uma área que já havia sido vasculhada. Foi nessa época que a família de Melissa procurou David Adams em busca de ajuda. Fui contratado pelo lado materno da família, sabe, dos pais de Melissa e a irmã. Já investiguei vários casos anteriores de assassinatos, especialmente de mulheres indígenas desaparecidas e mortas. Sou ex-promotor federal e atuava exclusivamente em crimes contra mulheres no meu antigo trabalho. Então, muitas vezes eu faço apresentações em conferências pelo país e, em uma situação, um investigador estava na conferência e me colocou em contato com a família. E eu percebi rapidamente, só com base nas coisas que vi na investigação, que eu poderia ser útil tentando supervisionar o caso e, com sorte, tentar criar algum impulso para que as coisas certas fossem feitas, já que ainda era uma investigação ativa. Em junho, detetives particulares retornaram à Floresta Nacional de Carson, onde encontraram os restos de Melissa e fizeram uma descoberta inesperada. Sim, o que aconteceu foi que as autoridades entraram em contato com a família depois que Melissa foi encontrada e forneceram as coordenadas de onde ela estava, indicando que a cena do crime estava aberta e liberada e que não havia mais nada a ser feito. Então, a família, junto com uma equipe de busca e resgate Four Corners, foi até a área apenas para ver onde ela esteve pela última vez, sem realmente esperar encontrar nada. E acho que todos ficaram realmente surpresos quando começaram a encontrar o que encontraram, incluindo, sabe, ossos. Claro que um cachorro, sabe, pelo menos indicou que poderiam ser ossos humanos. Com base no treinamento do cachorro, isso será determinado pelo antropólogo. E o próprio papel, algumas coisas que identificamos como sendo possível material biológico, sangue no chão, as roupas dela, sabe, aparentemente também estavam em pedaços. Havia algumas partes das roupas que pareciam ter sangue também. Um cadarço lá em cima.
uma embalagem também estava lá. Então, tudo que pode fornecer algum tipo de análise de DNA e ligar a alguém ou alguma coisa, eu acho que é super, super importante em casos como esse, quando não há nenhuma outra evidência. Então, essa cena do crime é vital. Bem, é bastante preocupante que essa evidência não tenha sido recuperada pela Polícia Estadual do Novo México, especialmente porque ossos adicionais foram encontrados. Quero dizer, eles também tinham cães lá. Um membro da família me disse que eles estavam farejando os ossos como se fossem restos humanos. Então tem isso. Havia roupas. Eles vão testar essas roupas. Havia sangue nas roupas, aparentemente. Na verdade, acho que não coloquei isso na minha matéria. Acho que isso é uma informação nova aqui, porque falei com um membro da família depois. E sim, havia sangue nas roupas. E além disso, havia pedaços de papel rasgados por perto. E a irmã da Melissa, elas estavam meio que comparando a caligrafia com alguns escritos da Melissa que estavam em casa. Acho que a sobrinha dela comentou que a Melissa escreveu alguns cartões para ela. E disseram: isso parece a caligrafia da Melissa. Então, a equipe de busca, obviamente, é muito profissional. Eles embalaram essa evidência como deveriam e entregaram para o advogado, que repassou para a Polícia Estadual do Novo México. Então, supostamente, ou pelo menos é o que dizem, a polícia agora está incluindo essa evidência na investigação junto com o homem para determinar a causa e as circunstâncias da morte. Afinal, nós duas sabemos que isso devia ser incluído. No local, as investigadoras encontraram o que acreditavam ser fragmentos ósseos adicionais, vários fios de cabelo, algumas peças de roupa e misteriosos pedaços de papel rasgados. Estou muito curioso para ver como os antropólogos forenses e as descobertas do homem vão ajudar nisso também, mas só o fato de que havia. Foi encontrado papel perto dela que estava rasgado, picotado ou cortado, seja qual for o caso, e estar tão claro como estava 11 meses depois que ela desapareceu. Dado o fato de que há tanta chuva e neve nessa área, parece altamente improvável que o papel mostrasse aquela escrita tão claramente depois de tanto tempo. Eu fiz muitas perguntas aqui. Eu entrei em contato com o escritório de advocacia da família Cassius, ou o escritório que eles estão usando, acho que é Parnell e Adams. E estou esperando uma resposta porque quero saber quão perto isso estava da árvore e das coordenadas, tipo, onde ela foi encontrada. Estamos falando de jardas, pés. Sobre o que estamos falando? Quero saber se as roupas estavam espalhadas. Eu tenho muitas perguntas sobre como tudo isso, sabe? Como tudo isso foi encontrado. Claro, eu quero ver o sangue nas roupas. Quero entregar isso ao Joe Scott Morgan, que pode tentar identificar um padrão, mas ainda não obtive resposta. Só de encontrar, sabe, todas as evidências adicionais que foram encontradas uma semana depois que a cena do crime foi fechada e depois que, sabe, uma varredura completa daquela área foi feita, certamente levanta ainda mais suspeitas. Uma coisa que percebi, mas não posso afirmar com certeza, pois não testei. Mas, sabe, parece que há algum tipo de saquinho de tabaco, por exemplo, que foi deixada lá em cima. Há vários tipos de cabelo, não sou especialista, mas parecem diferentes e alguns até lembram pelos de animal. E tudo isso, sabe? Cada pequena pista que você pode encontrar em uma cena de crime é super útil e pode ser a prova-chave mais tarde para identificar alguém que possa ter estado lá. Ter isso analisado de forma forense é muito importante. Como investigadores diligentes poderiam ter perdido todas essas evidências na primeira vez? Entrei em contato com a Polícia Estadual do Novo México na segunda-feira. E, sabe, antes disso eu estava muito impressionada com o tempo de resposta deles. Eles foram rápidos. Eles estavam em contato comigo. Eles diziam, sabe, era a oficial de informação pública com quem eu estava falando. E ela dizia: estou conseguindo todas essas respostas para você. E isso foi há cerca de uma semana, quando eu relatei pela primeira vez que não havia projéteis no crânio dela. Vi essas informações e pensei: preciso saber por que deixaram isso passar. Mas é como você disse, quer dizer, talvez eles não achassem que era importante, mas eu não sei o que, sabe? Talvez eles estivessem. E, de novo, isso é só especulação. Eu não acho que a polícia trabalhe assim. Mas talvez eles tenham visto a cena e disseram: suicídio, suicídio, suicídio. Não precisamos fazer mais nada. Quer dizer, não é? Especialmente quando circulou por muito tempo essa narrativa de que a Melissa, entre aspas, saiu por conta própria. Então eu sinto que tudo isso talvez tenha dito à polícia.
Eu não preciso investigar mais. Isso se aplica de modo geral às autoridades policiais. Sabe, infelizmente existe uma longa história de não investigar e processar adequadamente crimes contra mulheres. Grande parte dessa história está registrada na Lei de Violência contra a Mulher, principalmente sobre as taxas desproporcionais de violência e o fato de uma em cada 3 mulheres relatar ter sofrido abuso na vida. E ainda há a questão da subnotificação disso. Tudo isso nos leva a ter mais consciência de que precisamos ter uma abordagem mais sensível ao trauma ao conduzir muitas dessas investigações. Na minha experiência, quando alguém não faz essas investigações iniciais corretamente desde o início, certamente não vai ver grandes investigações sobre desaparecimentos e assassinatos em nossas comunidades também sejam tratadas como prioridade. Então, eu acho que o ponto inicial é esse. Eu realmente acho que faltou compaixão na forma como a investigação foi conduzida. Acredito que isso se reflete em toda a investigação. Eu mesmo recebi ligações de pessoas que disseram que deixaram mensagens na linha de denúncias esperando por um retorno. Não necessariamente informações do tipo prova definitiva, mas certamente informações que seriam valiosas para conduzir uma investigação completa de um caso que ganhou destaque nacional. No caso de alguém que desapareceu e trabalhava em laboratórios federais, e, portanto, certamente existe uma expectativa de que isso deveria ser feito com muito mais expertise e rigor quando se trata do lado criminal da questão. Mas, ainda assim, considerando que ela trabalhava em um lugar que já chamou a atenção nacional em várias ocasiões no passado, você certamente prestaria atenção nisso. E, sinceramente, dado o fato de que ela foi encontrada em terras federais e tinha aquele emprego, sabe, eu teria suspeitado e esperado que o FBI estivesse envolvido pelo menos em parte da investigação inicial, e pelo que eu entendo, eles não participaram da ida ao local onde ela foi encontrada e não têm feito muita coisa nesse caso. Eu teria esperado que eles estivessem mais envolvidos considerando esses fatores. Além dessas novas evidências, houve relatos de contaminação da cena do crime pelos primeiros socorristas. Havia uma casca de laranja que obviamente também foi um sinal de alerta inicial, e depois soubemos que as autoridades disseram que aquilo veio de alguém da própria equipe policial. Tendo sido promotor anteriormente e já tendo analisado várias cenas de crime, eu certamente não quero que haja qualquer tipo de contaminação em uma cena de crime em que algo seja deixado por perto. Você gostaria, quero dizer. Minha esperança e expectativa, assim como deveria ser a expectativa do público em geral, é que esteja livre de qualquer resíduo deixado pela polícia. Assim, isso não causa nenhum problema. Portanto, podemos afirmar que a polícia diria que a casca de laranja é deles. A boa notícia é que todas essas novas informações já foram entregues à polícia e a investigação sobre a morte de Melissa segue aberta. Inicialmente, a polícia respondeu que isso era surpreendente, pois acreditavam ter 95% dos restos mortais da senhorita Melissa. Foi surpreendente encontrar algo lá em cima, já que entendo que pelo menos 7 policiais investigaram essa cena do crime. O que eu acho que todos eles atestariam. Estavam super cansados e exaustos quando chegaram lá, só por causa do terreno difícil para chegar até lá, mas é definitivamente preocupante que eles tenham sido um pouco indiferentes em relação a todos os pertences encontrados lá em cima, como se não fosse algo tão significativo. E tendo analisado casos em que famílias foram privadas dessa oportunidade de realmente submeter os materiais a uma análise forense encontrados na cena do crime, sabe? E como isso pode definitivamente causar uma situação em que você não consegue justiça ou responsabilização, você simplesmente não quer ver nenhum erro. Então, sabe, pelo que eu entendo, a análise deveria acontecer de forma que algumas dessas descobertas fossem fornecidas ao Office of the Medical Investigator. Algumas descobertas ficarão com as autoridades para nova análise, mas a maioria foi para o OMI. Entrei em contato com o advogado do OMI, apenas para garantir que havia entendimento claro sobre o achado e que eles também receberiam isso como evidência. E isso realmente aconteceu. Eles vieram, recolheram todas as evidências e tiraram fotos dessas evidências no escritório. Eu mesma não confirmei isso com o homem, mas de acordo com o escritório de advocacia,
Eles acreditam que tudo isso está indo para o mesmo armazenamento de evidências, para testes com a arma, com os ossos dela, etc. Eu imagino que a análise forense dessa arma de fogo também vai indicar se ela ficou exposta ao ar livre por muito tempo ou não, porque haveria algum desgaste, possível ferrugem na arma de fogo se ela tivesse ficado exposta nessas condições por tanto tempo. Também precisa ser feito um teste de sangue. E isso volta aos relatos que mencionamos antes, de que Melissa e o marido eram caçadores frequentes. Segundo Lauren, as botas de caça de Mark podem ser nova evidência. E eu comecei a analisar o relatório policial e vi que, sabe, a polícia recolheu as botas camufladas dele que tinham sangue, mas eles são caçadores. Tipo, essa é uma família de caçadores. Então, sabe, a gente ainda não viu o resultado desse sangue, mas eu apostaria que provavelmente é sangue de animal, mas nunca se sabe. Nunca se sabe. A próxima questão agora é o prazo. Ainda estamos aguardando os resultados da autópsia e a causa e as circunstâncias da morte de Melissa. Existe alguma indicação de quando essas informações podem ser divulgadas? E isso foi uma coisa que eu realmente perguntei ao escritório de advocacia. Eu só disse: vocês têm alguma previsão sobre os resultados do homem? E ele não disse nada, mas, sabe, ele não falou isso especificamente, mas meio que deu a entender que pode demorar mais, porque eles entregaram novas evidências para a polícia considerar durante esse processo. Nós não fazemos ideia do prazo. Com base em experiências anteriores, devemos ver relatórios e conclusões iniciais do homem e autoridades policiais nos próximos 30 dias, esperamos. E enquanto todas essas novas informações vieram à tona por causa de alguns detetives particulares contratados pela família da Melissa, também houve um pouco de drama envolvendo detetives particulares de alto perfil. Em 16 de junho, um juiz do Tribunal do 8º Distrito concedeu a Mark Cassias uma ordem de restrição temporária contra o detetive particular Thomas McNally. De acordo com o veículo de notícias local Taos News, Mark alegou que McNally vem perseguindo ele e sua família desde abril deste ano com uma, abre aspas, campanha crescente de assédio público, difamação e ameaças criminosas. Durante a audiência no mês passado, Mark disse ao juiz: "Meritíssimo, só para te dar uma ideia, nem estou mais nas redes sociais. O assédio e tudo o que ocorreu foi demais." Então, algumas das coisas que estão chegando estão me enviando capturas de tela, mas estamos recebendo capturas de tela todos os dias. O Taos News relata que McNally supostamente assediou Mark nas redes sociais e em mensagens de texto, dizendo que Mark matou a esposa dele. McNally também teria entrado em contato com o local de trabalho de Mark, publicou os registros financeiros dele e até incentivou o público a vigiar Mark e Sierra usando celulares não rastreáveis. Na página pública do Facebook de McNally, Emerald Eye Investigations and Consulting, ele supostamente escreveu, abre aspas, "Ninguém está seguro, Mark. Confesse seus pecados." Em 16 de junho, o juiz Emílio Chaves concedeu a ordem de restrição temporária e disse, abre aspas, "A conduta alegada não é um incidente isolado, mas constitui uma conduta continuada, envolvendo comunicações repetidas, acusações públicas, ameaças, intimidações e contato indesejado direcionados a Marcos Cias e sua família." Então, Mark Cassias recebeu uma ordem de proteção temporária de um juiz do Novo México contra Thomas McNally por... Acho que foi principalmente assédio online, pelo que eu vi. Esse detetive particular foi contratado pela família da Melissa, sua mãe, sua irmã e sua sobrinha. E, aliás, eles não estão mais trabalhando juntos. Na verdade, o detetive particular decidiu que simplesmente não conseguia continuar com a investigação do jeito que estava naquele momento. Mas sim, ele estava acusando Mark Cassias de muitas coisas. Ele estava publicando muitas informações na sua página do Facebook. Mark Casillas afirmou que ele ameaçava sua vida e a de suas filhas do casamento anterior. Quando Mark tinha enviado para ele uma notificação extrajudicial, ele aparentemente, foi para a internet e meio que aumentou ainda mais as coisas. E então, quando chegou a hora de, ter essa audiência virtual sobre a possível ordem de restrição temporária, McNally não apareceu. Agora, ele diz que é porque ele foi notificado de forma inadequada, ou que nunca recebeu a notificação. Mas eu acho que o juiz viu isso e pensou: quer saber? Vou conceder isso pelo menos até setembro. Mas veja, McNally não estava exatamente proibido de falar do caso, apenas de apontar o dedo para Mark. Nem preciso dizer, não acho que ele fará mais nada nisso.
A investigação sobre o desaparecimento e morte de Melissa continua, sem muitas respostas até agora. Para quem acompanha de perto, ainda há coisas que não fazem sentido. Lembre-se, eles encontraram os restos mortais de Melissa no dia 28, confirmaram que era ela no dia 30 através dos registros dentários. E só no dia 1º é que fizeram a varredura inicial do crânio dela e determinaram que não havia projéteis. Então, minha suposição era que, com a ideia de que ela saiu por conta própria, o que, aliás, eu não acho que tenha sido o caso. Não acho mesmo. Com isso em mente, bem, vou te dizer, e com a arma por perto, talvez eles só tenham dito, sabe, parece um suicídio. Bem, por vários motivos eu não acho que ela saiu por conta própria. Certamente, do meu ponto de vista e de tudo que eu vi, eu realmente suspeito que há crime envolvido nesse caso. Acho que, considerando quem a Melissa era, o dia anterior ao desaparecimento dela foi o 20º aniversário de casamento dela. 3 dias antes foi a formatura do ensino médio da filha dela, e considerando como a família e a comunidade dela a conheciam, isso era algo que nunca faria parte da vida dela, desaparecer ou cogitar suicídio. Esses sinais de alerta iniciais foram enormes. O fato de o celular dela ter sido deixado para trás e ambos os celulares terem todas as informações apagadas também foi certamente suspeito. Não levar nenhum medicamento com ela ou algo assim para onde quer que ela estivesse indo na época, todos esses sinais de alerta estavam lá desde o começo. Na verdade, a teoria de que Melissa fugiu para tirar a própria vida pode ter ofuscado o julgamento dos investigadores desde o início. A especulação de que poderia ter sido suicídio, eu acho que é algo que a maioria das pessoas tende a fazer em circunstâncias onde não foi feito muito para determinar se houve ou não algum crime. E por isso, eu certamente nunca recomendaria que, ao encontrar um corpo sem testemunhas, o suicídio fosse a primeira conclusão. Não me surpreende muito que a tomografia, sobre a qual neste momento só posso especular porque não vi esse laudo, não posso afirmar com certeza, mas foram divulgados achados que indicam que não há indícios de ferimento por arma de fogo na cabeça. Tudo isso indica que devemos esperar outra causa de morte nos resultados do homem. Ao começar a analisar esse relatório policial, acredito que poderia ter havido um pouco mais de urgência no início. Se os familiares, membros da família imediata, como o marido da Melissa, talvez tivessem dado um pouco mais de ênfase em encontrar minha esposa. Ela está desaparecida, não é como se tivesse saído por vontade própria. Mesmo que você pense isso, tudo bem, você tem seus motivos. Mas se eu fosse da polícia, eu iria querer investigar mais a fundo. Eu iria querer saber o porquê. Sabe o que eu quero dizer? Eu iria querer investigar cada linha possível deste caso. Eu iria querer explorar tudo. Enquanto isso, as pessoas mais próximas da família dizem que estão passando por uma onda de emoções a cada dia que passa. Acho que eles estão apenas começando um novo capítulo de luto agora que ela foi encontrada. Isso tirou a última esperança que eles tinham de que talvez ela estivesse por aí, viva, e que um dia voltaria para casa. Agora, acho que o luto se transformou em busca de responsabilidade e justiça, por causa do que eles acreditam serem muitos sinais de alerta nesse caso também. Eles estão ansiosamente esperando algum tipo de conclusão em relação à perícia desse caso para que possam realmente começar a se curar, sabendo que, se houver alguém envolvido e isso for um homicídio, essa pessoa seja levada à justiça nesse caso. E eu acho que isso realmente vai abrir as portas para que eles comecem a jornada de cura. Caso contrário, esse tem sido um período extremamente exaustivo emocionalmente para a família. Acho que eles estão apenas tentando ser muito cuidadosos com tudo. Acho que eles estão confusos. E como eu mencionei, eles têm ficado muito frustrados e tristes por terem que defender Melissa contra isso. As acusações de que ela saiu por conta própria só porque eles conhecem o caráter dela e sabem que ela não faria isso. Então eu acho que, sabe, eles nem tiveram tempo de sofrer. Eu vou dizer que, ao encontrarem os restos mortais de Melissa com uma arma de fogo por perto, onde a mente de todo mundo, sabe, quem talvez não pense sobre a conexão com Los Alamos ou qualquer outra coisa, essas pessoas logo pensam em suicídio. E isso é simplesmente devastador para a família, porque eles sabem que ela não faria isso. Eles sabem que ela não faria isso. Eles sabem que tem mais nessa história. Então sabe, por eles, eu espero que a gente consiga algumas respostas para que eles possam, sabe, ter o tempo adequado para viver o luto.
Como a investigação segue aberta, uma linha de denúncias permanece disponível à espera de novas pistas. Depois disso, né, obviamente havia uma linha de denúncias e muita informação estava sendo enviada pela comunidade, e há muita coisa para analisar nisso. E certamente, quando acontece um caso desse tipo, você vai ter muitas teorias da conspiração e pode receber informações que não são relevantes ou úteis de forma alguma. Mas houve muitas pessoas que se apresentaram e forneceram informações que sugerem que isso não foi feito por ela. Cada uma dessas pessoas deve ser ouvida e analisada para verificar se há evidências concretas que apoiem o que especularam. Na minha opinião, geralmente existe uma lista de verificação para esse tipo de caso e você deve seguir essa lista com muito cuidado para garantir que você cobriu todas as possíveis pontas soltas ou evidências circunstanciais que possam contribuir para uma conclusão na investigação. E pelo que vi e ouvi das informações, definitivamente há pessoas envolvidas com quem eu conversaria e tentaria obter algumas respostas para explicar algumas coisas que foram sugeridas por pessoas que ligaram para a linha de denúncias. Se souber algo sobre o desaparecimento ou morte de Melissa Casillas, contate a Polícia Estadual do Novo México. Para algumas pessoas, como Lauren Conlon, está claro que há algo mais acontecendo. Quem quer que tenha estado envolvido, se é que houve outra pessoa, e eu realmente acredito que houve, sabia exatamente o que estava fazendo. Você tem que pensar nisso. Ou se eles tinham algum controle sobre Melissa, porque lembre-se, ela tinha 2 celulares. Ambos foram restaurados para as configurações de fábrica. De novo, eu tenho que especular que alguém fez ela fazer isso. Alguém mandou ela fazer isso ou instruiu ela a fazer isso. O escândalo de hoje nos deixa apenas com o mistério da morte e desaparecimento de Melissa Casillas. Um mistério completo e total. Se você gostou do que viu e quer ver mais ou se conectar comigo nas redes sociais, pode me encontrar em redes como o Instagram, procurando por Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Escândalo. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e te vejo na próxima.